Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e converso com o Jacir Costa Filho, CEO da Tereos Brasil, sobre o agronegócio brasileiro. Jacir, não tem como negar que o agronegócio brasileiro é o motor dessa economia brasileira. Se a gente pegar o crescimento do PIB em 2017, o PIB cresceu 1%. Desse 1%, 0,7 ponto percentual vieram do agronegócio. Foi o que salvou a economia brasileira. Mas o que falta para o país olhar o agronegócio como ele deve ser olhado, com mais importância? Bom, veja bem, o agronegócio, essa diferenciação de agronegócio urbano, o ministro Roberto Rodrigues sempre diz que já não existe mais. Porque a integração do agronegócio com as atividades urbanas hoje é muito grande. Então, você vê o caso específico do etanol. Quem consome etanol e que está rodando, que está minimizando o impacto da poluição nas grandes cidades, é o campo, é a agricultura. Então, quem que fabrica máquinas, esses novos equipamentos que estão aumentando a produtividade, quem que é? O pessoal urbano. Então, hoje, a integração que tem do agronegócio com a atividade urbana é muito grande. Se for a própria B3, você olhar bancos que estão abrindo diretorias e vice-presidências direcionadas ao agronegócio. Mas esse é um movimento recente, já É um movimento recente, mas é um movimento que está mostrando como que é feita essa integração entre o urbano e o rural. Não existe mais essa diferenciação. A tecnologia minimizou bastante esse tipo de impacto. Então, voltando um pouco, cada país, eu acho que tem de buscar a sua vocação. Inegavelmente, a vocação hoje dos Estados Unidos, você basta ver as empresas americanas mais valorizadas, é tecnologia. Se você olhar a China, é manufatura. Se você olhar a Índia, é serviços. O Brasil, hoje o Brasil é o celeiro do mundo. Você pega a FAO, fez uma projeção para os próximos 30 anos, o Brasil vai aumentar a sua participação no mercado em quase 40%. Por quê? Porque tem uma vocação natural, tem clima favorável. Aqui a gente consegue fazer 2, às vezes até 3 safras por ano. No hemisfério norte é uma safra por ano. Tem muita terra. Nós temos terra, nós temos hoje tecnologia, gente capacitada, nós temos chuvas. Aqui a irrigação ainda é incipiente. 8% da agricultura irrigada é muito incipiente. Quer dizer, tem muito que se crescer. Você pega, por exemplo, a agricultura, eu vi um vídeo recentemente, a agricultura da Israel. Uma agricultura 100% irrigada, pujante. Imagine o Brasil trazendo tecnologia aqui, essa tecnologia aqui. Isso vai dar realmente, colocar o Brasil para a sua vocação natural, que é o agronegócio. E aí, quando se fala nessa vocação, essa vocação é só a força motriz, porque vai muitos vagões atrás disso, que tá na região urbana. Então, você vai ver bancos cada vez mais direcionados para o agronegócio. Você vai ter as fábricas brasileiras, o centro de pesquisa de tecnologia estarem mais no Brasil. Mas a gente está falando muito de iniciativa privada. O que eu te pergunto é o seguinte: o que falta para o governo olhar para o agronegócio como ele deve ser olhado? Bom, eu acho, mas esse é um ponto importante. Eu acho que o governo não pode atrapalhar. O que depende do governo e que é muito importante é a segurança jurídica. Aqui no Brasil se muda as regras. Quando você fala, por exemplo, um investimento em café, é um investimento de 25 anos. Quando você fala, por exemplo, um investimento em seringueira, é um investimento de 40 anos. Um pomar de citricultura é um investimento de 15 anos. Num canavial é um investimento de 6, 7 anos. Então, você não pode ficar mudando as regras
criando novas regras, etc., de uma maneira muito rápida. Por quê? Porque isso afeta muito os investimentos. Então, eu acho que o primeiro passo é segurança jurídica. Isso é um fator muito importante, que a gente precisa ter uma segurança jurídica. Por exemplo, o aspecto fundiário. Por exemplo, uma maior rapidez na aprovação de defensivos agrícolas. A gente está facilitando a aprovação de remédios, e o remédio para as nossas plantas, e o remédio para a nossa agricultura. Também tem de ter uma aprovação mais célere e uma aprovação que faça com que a gente estejamos atualizados com o que o mundo está desenvolvendo. Nós temos hoje uma insegurança jurídica muito grande. Isso eu acho que é um fator importante. O resto são regras claras. Por quê? O investimento em infraestrutura é só dar regras claras. O investimento vem investimento privado, não precisa ser investimento do Estado. O Estado já tem muitas obrigações a cumprir. O Estado nós estamos com uma crise previdenciária, precisa pagar aposentados. O Estado precisa desenvolver saúde pública. O Estado precisa dar segurança no campo também, porque o número de assaltos e a insegurança que causa a criminalidade no campo é muito grande. Se aqui na cidade, que você tem uma polícia no quarteirão, você já se sente inseguro, imagine no campo que a polícia mais próxima está a 50 quilômetros. Então, as famílias que estão no nosso campo, elas estão inseguras hoje. E você precisa dar mecanismo que dê essa segurança. Então, já tem muito investimento para o governo fazer. Eu acho que tem de fazer regras claras, ter uma instituição segura que vai realmente atrair investimentos. Você é presidente do Conselho do Agronegócio da Fiesp, né? De que forma que você tem atuado junto aos outros setores do agronegócio? E emendando uma pergunta em cima disso, como é que o Brasil está no cenário internacional no que diz respeito a acordos bilaterais? Bom, você fez 3 perguntas, eu vou responder a primeira. A Fiesp é uma demonstração clara da integração do agronegócio na indústria. O Paulo Scaff, em 2006, ele percebeu que é muito importante integrar o agronegócio na indústria, visto que aqui nós temos a indústria de equipamentos agrícolas, que a indústria de química está instalada no estado de São Paulo, que a indústria de etanol, 60% da produção está dentro do estado de São Paulo. Então, a indústria de suco de laranja, os frigoríficos instalados em São Paulo. Então, já tem uma indústria instalada em São Paulo, que era muito importante, e ele criou o Conselho Superior do Agronegócio e criou da melhor forma possível, convidando o Roberto Rodrigues, que foi sucedido por outra referência do agronegócio, que é o João Sampaio, e eu acabei sucedendo ao João Sampaio. Então, isso é uma demonstração muito clara da integração. O agronegócio, ele está, até porque ele foi muito atacado nos últimos anos, ele criou mecanismos de defesa, e as entidades do agronegócio hoje atuam numa sintonia bastante importante. Então, nós atuamos em sintonia com a ABAG, com a Sociedade Rural Brasileira, com a Única, com a Biov, com todas as grandes entidades do setor, nós estamos bastante atuando em conjunto, porque isso é muito importante para o reconhecimento e para promover o agronegócio na sociedade brasileira. Então, esse é um ponto bastante importante. A tua terceira questão, que se refere a comércio exterior, o Brasil ficou 13 anos fora do mercado de acordos. Isso prejudicou imensamente o Brasil. O Brasil, nos últimos 13 anos, fez acordos com Israel, Egito e Palestina. Nós ficamos fora de todos os grandes acordos. A sorte nossa é que o Trump parou o acordo com o Pacífico. Porque realmente o nosso maior competidor é os Estados Unidos é o maior produtor de alimentos do mundo, iria realmente, se fizesse esse acordo, e no Pacífico estão os maiores clientes nossos, nós seríamos prejudicados.
Nós tivemos no COSAG, recentemente, uma palestra do presidente do Grupo Minerva, o Fernando Galletti, que mostrou que ele só tem acesso a 50% do mercado de carnes. Por quê? Os outros 50% estão sendo alcançados por nossos competidores, Estados Unidos, Austrália... Até a Argentina. Até a Argentina, em função de acordos comerciais. E esses mercados que nós não temos acesso são os mercados premium. Então, por exemplo, o mercado japonês está fechado para carne brasileira. É abastecido com carne australiana. É um mercado que remunera 30% a mais que a média das exportações brasileiras. O que você acha que faltou? Por que o Brasil não fez nenhum acordo internacional ao longo desses últimos 13 anos? Porque ele acabou investindo toda a diplomacia num caminho de um acordo multilateral e esqueceu dos acordos bilaterais. O mundo estava caminhando para acordos bilaterais. E o Brasil ficou insistindo... Foi na contramão. Isso depois, desde o ingresso do ministro Serra e agora com o ministro Aloysio, isso tem mudado. Então, o Brasil está em negociação, o Mercosul está em negociação com a União Europeia, abriu acordos com o Canadá, com Singapura. Então, hoje nós estamos ampliando o nosso leque de possibilidades de acordos comerciais, que eu espero que o novo governo dê prosseguimento, porque é muito importante, não só para o agronegócio, mas muito importante para o Brasil. Você tocou na questão do Donald Trump, que acabou barrando o acordo do Pacífico, que, de certa forma, ajudou o Brasil. Só que, recentemente, o Trump atacou o Brasil no que diz respeito a acordos comerciais, que o Brasil é muito duro com os Estados Unidos, enfim. E ele já fez isso com outros países e iniciou em suas pequenas guerras comerciais, pequenas não, algumas já grandes, como com a China. Você tem receio do Brasil entrar numa discussão com os Estados Unidos e isso impactar o agronegócio brasileiro? Bom, eu tenho uma impressão pessoal que o Trump está jogando para a sua torcida interna, porque tem eleições nos Estados Unidos no mês que vem. Então, eu estou achando que o Trump está fazendo um discurso para o seu público interno. Espero, pelo menos, que seja isso. Com relação ao Brasil, os Estados Unidos têm superávit comercial, e um grande superávit comercial. Então, o Brasil tem déficit comercial com a China. Eu acho que são casos diferentes. Nós tivemos recentemente uma declaração da Anshan nesse sentido, da Câmara Comercial, dizendo que talvez tenha tido uma má interpretação das palavras do presidente Trump. Eu espero que seja isso. Todos nós esperamos. Eu espero que seja isso. Tá, joia. Jacir, muito obrigado. Obrigado a você. E no próximo bloco falaremos sobre política e economia.